Eu acabei de perguntar pro ChatGPT, o meu amigo, qual que é a diferença da Play Store pro TapTap, e ele falou que o TapTap é mais livre, sabe? A Play Store tem um monte de coisa, até por conta da monetização também. Então, cara, o TapTap dá pra você colocar literalmente qualquer tipo de jogo lá dentro. E olha só que coisa interessante, eu perguntei qual plataforma tem mais jogos, e ele falou que a Play Store aí tem muito mais variedade de jogos, mas se você quiser mais jogos exclusivos, lançamentos asiáticos e beta, o TapTap é o melhor. E adivinha só, meu amigo, é nisso que a gente vai falar aqui agora, jogos exclusivos do TapTap. Então você tá ligado, solta o like e vem comigo, mano. Vamos começar essa lista com esse jogo aqui que eu gosto pra caramba. Vamos falar agora de I See You. E bom, como você tá vendo, esse jogo aqui é totalmente preto e branco no caso, e você vai controlar aí um homem cego. E esse cenário é bem interessante por causa disso, sabe? Ele é cego, então ele vai ali balançando a bengala, ou seja lá como chama isso, cara. E aí meio que ele vai descobrindo ali as coisas, né? Meio que vai aparecendo pra ele. Eu acho bem interessante esse sistema, velho. A história é que você meio que fez uma viagem e acabou voltando, e quando você chegou no seu local tá tudo diferente, digamos assim, e a sua esposa sumiu, cara. Isso é interessante porque você precisa descobrir o que exatamente tá acontecendo ali. Pode ser tudo coisa ali da cabeça do personagem, como pode acontecer mesmo de verdade. Tem algum monstro ou alguma coisa do tipo. Eu não sei exatamente porque esse jogo saiu da Play Store, cara, mas eu vou falar pra você que a história é bem da hora. O problema grande mesmo é que ele é curto, mano. Se liga nesse jogo que você pode realmente acabar ganhando uma grana extra, mano. A parte de cadastrar e registrar é bem facinho, mano, você consegue fazer de boa, tá ligado? E é claro que você vai receber um bônus de 100% no seu primeiro depósito, mano. E por que eu gosto do truco patrão, cara? É porque ele é player versus player ali em um truco raiz, um truco limpo, mano. Como por exemplo, eu já perdi bastante, como eu já ganhei bastante também no truco patrão. As partidas são bem rápidas, meu amigo, e você realmente pode acabar ganhando aí um dinheiro toda vez que você acaba vencendo outro player lá dentro do jogo, mano. Ah, e se você não quiser depositar, cara, você ainda consegue aí fazer o bônus de indicação, né? Mostrar pros seus amigos aí pra todo mundo acabar jogando o truco patrão junto, mano. Então para de perder tempo e vai ganhar um dinheirinho lá no truco patrão agora, meu amigo. Esse outro jogo é bem interessante, cara. Eu gostei dele depois de passar ali pelo menu, que eu achei super extremo confuso. Vamos falar agora de Ten Six Armored Troops. Bom, como você tá vendo aí, o jogo é totalmente de guerra, cara. E geralmente você vai ter que entrar em um local ali, fazer algumas coisas que você tem que fazer e depois conseguir sair dali, cara. O jogo tem diversas missões, inclusive o modo survival também. Só que como você tá vendo, o menu dele é um pouco diferente. Você tem que acabar recrutando ali voluntários, ao mesmo tempo que você tem que aumentar ali a sua army base, né, no caso. E essa parte, pelo menos essa parte do menu, ela é um pouco confusa, mas você consegue ali se adaptar, cara. Porém, quando você entra na gameplay, no caso, eu vou falar pra você, é bem da hora mesmo, cara. Geralmente os objetivos, eles são bem simples, sabe? Tem que entrar em um local ali e explodir, no caso. E é claro, sair com o máximo de personagens aí que você conseguiu colocar na sua equipe. Esse joguinho é muito bom, cara. Esse jogo, digamos que é uma incógnita, é bem difícil, na verdade eu acho que ninguém sabe exatamente por que ele não saiu. Vamos falar agora de Fighting X-Layer. Bom, pelo que eu entendi, ele é um jogo normal, assim, de luta, sabe? Só que ele é um jogo aí da Nintendo, não sei exatamente de onde ele é, mano. E provavelmente quiseram fazer um port pra mobile, cara, mas eu não sei se desistiram no começo ali, eu não sei se fizeram só o começo e fizeram um port errado, mas eu sei que o jogo tá lá, incompleto, tá ligado? Atualmente só tem 3 personagens pra você acabar jogando, e é claro que a luta ali é normal, né? Totalmente offline. Só que eu vou falar pra você, cara, se os caras tivessem continuado isso aqui, talvez seria um dos melhores jogos de luta, porque, mano, isso aqui é muito bom, mesmo tendo só 3 personagens em uma tela que meio que parece aquela tela teste, o jogo é muito superior a muito outros jogos de luta, cara. Então eu recomendo, nem que seja pra você testar esse jogo aqui, mano. Outro jogo que é bem difícil saber o que aconteceu exatamente com ele. Vamos falar agora de Principes Prologue. E bom, a coisa mais interessante é que esse jogo parece que ele foi lançado pra mostrar o quão o Android é poderoso. Porque, cara, os gráficos do jogo é impressionante. Se você não tiver um celular muito bom, ele vai travar, vai rodar ali a 20 FPS e vai ser até um pouco frustrante, cara. É aquele bagulho, se você tiver um celular bom e colocar o gráfico no máximo, você vai se surpreender, cara. Talvez é um dos melhores jogos aí em questão de gráficos no Android. Só que ele tem o mesmo problema do Fighting X-Layer que a gente acabou aqui. Cara, eu não sei se o jogo é tão curto assim, mas só tem umas 20 minutos ali de gameplay, cara. Geralmente você tá ali na caverna, no caso, você tem que matar alguns monstros, pegar algumas caixas ali, quebrar algumas caixas pra achar algumas coisas, e o jogo é basicamente isso. Dá pra ver que o jogo tá incompleto, dá pra ver que provavelmente teria mais coisas no jogo, só que eu não sei porque o jogo nunca acabou atualizando, o que é uma pena, cara.
The Light Jenner falou bastante aqui no canal, você provavelmente conhece, se você conhece o canal aqui, cara, vamos falar um pouco sobre ele também. Muita gente não sabe, mas esse jogo não tá disponível na Play Store, não sei exatamente por quê, cara, porque é literalmente aquele jogo pago da Play Store, mano. Bom, no jogo você vai jogar com essa menininha cega aí, que tem que fugir da sua cidade, né, do seu país, digamos assim, depois que acaba estourando uma guerra. A parte interessante é que no começo ela não é cega, e você joga desde o comecinho ali com ela, né, no caso, até ela acabar perdendo sua visão, perdendo seus pais, adotando ali um cachorro também, mano. E é claro, você tem que acabar guiando ela pra fora do país aí, pra ela conseguir sair em segurança. Cara, eu simplesmente adoro esse jogo aqui, a história dele é muito bom, cara. O sistema de escolhas também é interessante. Ele tem a mesma pegada do ICU ali no caso, que é tudo preto, né, a menina vai vendo. E esse jogo aqui, sério, é nota 10, mano. Qual que é a exata ideia desse jogo? Nem eu sei exatamente, olha que eu joguei ele, cara. Vamos falar agora de Furry. E sim, tem 3 Furry no caso, e eu não sei exatamente o porquê, cara. Bom, esse jogo acabou me surpreendendo bastante. Ele conta a história ali de uns coelhinhos que tá atrás de alguma coisa ali mágica pra eles. E sinceramente eu não entendi muita coisa sobre a história não, velho. A gameplay, como você tá vendo, é isométrica e é basicamente um hack and slash, né? Um jogo de ação bem da hora mesmo, cara. O jogo lembra bastante um roguelike, onde vai aparecendo ali os inimigos meio que aleatoriamente, sabe? Mas não é não, ele é um jogo realmente em modo história. E esse aqui é outro também que eu não sei exatamente porque não tá na Play Store, mano. Beyond Dark Tales é um jogo interessante, se eu não me engano ele saiu sim na Play Store, mas acabou saindo de lá, não sei também porquê, cara, vamos falar sobre ele. E bom, no jogo você joga ali com um personagem, no caso, ele é um personagem totalmente normal, e ele meio que foi escolhido ali pra ser o herói da vez. E o que ele tem que fazer exatamente, cara, é meio que tirar uma espada lá do local, igual o Rei Arthur no caso, pra conseguir ali matar o vilão, cara. O problema é que, se eu não me engano, tem uma menininha lá que acaba ajudando ele, e a história dessa menininha é bem interessante, mano, você vai gostar. Mas que o jogo se submeta bastante ao combate, o jogo na verdade não tem combate, cara. A maioria do tempo você só vai aí ficar guiando o seu personagem no caso e é claro fazendo um monte de puzzle doido, mano. Eu não gosto muito porque você joga com o celular em pé no caso, a gameplay ela é um pouco simples, cara, mas eu reconheço que é um bom jogo. Esse aqui é realmente bem interessante. Por que esse jogo saiu da Play Store, cara? Não faça mais vaga ideia, mas é um jogo interessante do Dragon Quest. Vamos falar agora de Dragon Quest Adventure of Dai. E bom, esse jogo é até difícil falar aqui o que exatamente é ele, sabe? Eu tô falando em relação à gameplay mesmo. Como você pode ver, a gameplay é meio que o seu personagem ali correndo e você tem que meio que deslizar ali pro seu personagem bater. Cara, eu nunca vi um jogo desse estilo, no caso, meio que parece um RPG idle, mas ao mesmo tempo não parece, você tem que bater bastante, cara. Então é uma coisa totalmente diferente que eu não sei nem descrever, cara. O interessante desse jogo aqui também é que ele é meio que um jogo online, sabe? Não é um jogo de história onde você vai acompanhar a história ali do Dragon Quest, meio que você vai montar o seu personagem e aí você vai fazer aí o seu personagem meio que acabar evoluindo ali no mundo do jogo. Mia eu adoro também, eu fiquei jogando aí por bastante tempo, mas ele é um pouco limitado, mas mesmo assim vamos falar sobre ele porque ele é bem da hora, mano. E bom, esse jogo eu acho que nem tem história pra falar a verdade pra você, você começa lá já sentando a porrada ali nos robôs, e ele é mais ou menos um roguelike, só que como você pode ver, cara, a ação do jogo compensa e compensa demais, a menina aí é realmente muito boa na porrada, velho. E realmente o jogo é apenas isso, sabe, graficamente ele é muito bom, você tem ali as evoluções, né, depois, já que ele é um roguelike, e você consegue melhorar bastante a sua bonequinha. Uma coisa interessante que o jogo acabou atualizando aí é trazer umas roupas para a sua bonequinha que são um pouco mais ousadas, se é que você me entende, cara. Só que em relação a gameplay e história, o jogo continua a mesma coisa ainda. Não quer dizer que é ruim, só quer dizer que é bem diferente. Eu nunca entendi exatamente porque Toll of Neverland nunca chegou na Play Store, cara, é um dos melhores jogos de fazendinha online, vamos falar sobre ele agora, velho. E bom, mesmo sendo online, você consegue jogar diretamente do TapTap, né, você baixa um TapTap ali e você consegue jogar. É claro que você vai jogar com um pouco de lag, né, porque o servidor tá um pouco longe, mas como é aquele jogo de fazendinha, sabe, você tem que pescar ali, você tem que colher, cara, não vai atrapalhar em nada, eu joguei isso aqui por muito tempo, mano. E bom, ele é realmente o melhor jogo de fazendinha que eu já joguei em formato online. Geralmente você tem uma ilha, você consegue explorar toda a ilha, você consegue visitar a ilha dos seus amigos, por exemplo, você tem todos os sistemas de plantação, que é bem interessante, além de vários outros também, velho. Eu acho que, sinceramente, eu nunca acabei jogando um jogo desse estilo aqui no formato online dentro do Android ou até mesmo fora, cara. Eu acho esse jogo bem impressionante.
Um jogo bem interessante, cara. Eu achei que eu não ia gostar, pra falar a verdade pra vocês, mas é um jogo bem da hora. Vamos falar agora de If On I Could Go Home Early. E, bom, se você traduzir igual eu fiz basicamente aí, você vai ver que a tradução é se eu pudesse chegar em casa um pouco mais cedo, sabe? Isso porque o seu personagem trabalha até tarde e ele sempre acaba chegando tarde aí, no caso, em casa, mano. E, bom, todas as vezes que ele acaba chegando, a sua esposa meio que tá pregando uma peça ali nele, sabe? Pra ele investigar o que exatamente tá acontecendo ali. Então, cara, se eu não me engano, o primeiro nível, no caso, ela tá morta ali no chão, e aí meio que você investiga o que aconteceu ali, você descobre que é um ketchup, alguma coisa do tipo, e é claro que tem vários níveis e várias coisas diferentes, é claro que vai ficando mais difícil também, né? A parte interessante é você descobrir exatamente o que tá acontecendo ali, o que aconteceu com ela, sabe? Tem uns negócios bem criativos, mano, e é claro, você vê aí depois o final, né, de cada rodada. Hospital Story é aquele jogo também que você acha que não vai se viciar, meu amigo, mas do nada você já tá jogando 3 horas da manhã isso, e vamos falar sobre ele, mano. E, bom, no começo você precisa meio que administrar ali um hospital, você tem uns médicos, e aí meio que vai chegando os pacientes, você tem que fazer a consulta primária ali com eles, eu não sei como chama exatamente, e é claro, depois você precisa encaminhar eles aí pro local certo. Depois disso ele paga e vai embora. O problema é que vai chegar um monte, cara, vai chegar um monte mesmo, e aí você tem que ficar administrando ali no momento certo. Não sei exatamente como chama esse estilo de jogo, mas, cara, eu vou falar pra você que é um estilo de jogo bem viciante, sabe? Você começa ali com seu hospital, é bem facinho e, é claro, vai ficando cada vez mais difícil, vai abrindo mais parte de hospitais, vai chegando clientes cada vez mais chato. E é como eu falei, como você vê, já é 3 horas da manhã e você tá jogando aí no negócio, velho. Esse jogo é sem dúvidas o mais impressionante aqui nessa lista, assim, ele é muito completo, cara, e eu não sei exatamente por que ele não tá na Play Store. Vamos falar agora de Earth Revival. E, bom, esse jogo é um jogo de sobrevivência, só que ele é um jogo de sobrevivência em outro planeta, se eu não me engano, ou então aqui na Terra mesmo, só que um pouquinho diferente. Cara, graficamente, o jogo dá pau em muito jogo, sério, é muito impressionante esse jogo aqui, velho. O jogo tem um mundo aberto fantástico e é basicamente aquele jogo de sobrevivência tipo Life After ou Undawn, por exemplo. E recentemente o jogo fez uma parceria com o Digimon, cara, eu vou falar pra você, é uma, assim, a melhor parceria que eu já vi na minha vida, porque, mano, ficou muito, mas muito bom. E mesmo não tendo server aqui no Brasil, você não joga com muito lag não esse jogo aqui, velho. Prime of Flames é um jogo bem interessante, mas bem interessante mesmo e bem desconhecido também. Vamos falar sobre ele, que ele é da hora, mano. A parte interessante desse jogo aqui é que ele é totalmente desconhecido no caso, e ele é um RPG tático que também é um roguelike. Como você tá vendo, você tem várias menininhas gatinhos ali que são até bonitinhas, velho. Eu não sei exatamente muita coisa sobre a história ou por que elas são assim exatamente, mas os monstros que ela mata é bem esquisito, mano. O que é mais interessante é que ele é um roguelike, ele é um RPG tático, ele não tem automático e ele é aquele RPG bem raiz, cara. Se você notar, a gameplay dele é bem difícil e geralmente você acaba perdendo justamente pelo fato dele ser um roguelike, sabe? É bem, mas bem complicado mesmo. Esse é um daqueles jogos que me surpreendeu, eu não sabia exatamente sobre ele, sabe? Fui pesquisar e jogar um pouquinho e acabei gostando, mano. Not Me é aquele jogo pra você jogar com os seus parceiros, seus amigos, cara, vamos falar sobre ele porque ele é da hora, mano. E, bom, se eu não me engano, você joga com 4 pessoas ali no caso e você tem os personagens em si, você tem um gordinho, a menininha, o nerd ali e o outro eu esqueci exatamente. E, bom, como você tá vendo, caiu ali basicamente um avião onde vocês estão na ilha e é claro que vocês precisam sobreviver, mas não apenas sobreviver, você precisa arrumar um jeito de sair dali. E uma coisa interessante que o jogo acabou adicionando é o negócio de você acabar jogando ali offline, né, sem ser com outras pessoas. Então meio que você acaba controlando todos os bonequinhos ali ao mesmo tempo, e aí meio que você joga sem ninguém. Só que é claro, se você quiser jogar uma partida online, você vai ter que esperar um tempinho, mano. E é claro que é bem mais difícil, porque, mano, parece que as pessoas não sabem fazer nada nesse jogo aqui, cara, é incrível. Confesso pra vocês que esse jogo aqui me deixou um pouco curioso, né, pra testar. Eu testei ali, achei bem interessante. Vamos falar agora de Emon. E, bom, eu não sei exatamente, mas me parece que esse jogo aqui, ele meio que tentou copiar um pouco de Genshin Impact. O seu personagem que acorda aqui nessa ilha, no caso, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo. Então você tem que acabar descobrindo, e é claro que você acaba descobrindo que tem um monte de monstros. Dá pra você evoluir o seu personagem, ele tem bastante sistema de RPG, sabe? E é claro, ele tem um mundo aberto bem da hora aí pra você acabar explorando também, velho. Eu não entendi muito bem qual que é o final do jogo, qual que é o intuito do jogo, e pelo fato dele também ser offline, eu esperava, sabe, alguma direção, coisa do tipo, mas geralmente você fica ali na ilha, andando pra um lado pro outro, matando monstro, o que é bem interessante, cara. A gameplay dele é bem legal, é interessante evoluir o seu personagem, só que eu não achei meio que um sentido pro jogo, sabe?
Annihilation Mobile eu acho que tá em beta no caso, ele vai sair na Play Store, só que meu amigo, quando ele vai sair, esse que é o problema, vamos falar sobre ele agora, mano. E bom, pelo que eu pude entender, ele vai ser um FPS ali 5 versus 5, né, no caso que é aquele FPS normal, onde você sai matando todo mundo que vier pela frente. A pegada é que o jogo tá em beta, ainda dá pra ver que ele não tá totalmente completo, e aí você vai matar ali uns boot ou uns jogadores, dá pra você matar zumbi também. Cara, eu vou falar pra você que se o jogo se manter desse jeito aqui, só melhorar um pouquinho dos gráficos ali, melhora um pouquinho da gameplay também, esse jogo tem um grande potencial, mas um grande potencial mesmo. É claro que você já consegue jogar o beta ali pra você testar, só que provavelmente esse daqui é o único que vai realmente sair na Play Store, mano. Eu tinha a real impressão que esse jogo aqui nem tinha pra Android. Pra falar a verdade pra você, cara, vamos falar agora de Workemon. E bom, não sei por que exatamente, mas ele só tá disponível também no TapTap, meu amigo. E esse jogo aqui mistura bastante Pokémon com o trabalho, é meio que uma paródia, tá ligado? No jogo você assume o papel ali do sétimo filho de um magnata, ou seja, ele tem uma empresa ali. E o jeito de você capturar Pokémons, na verdade, você vai capturar meio que trabalhadores. Então meio que você precisa fazer uma entrevista ali, utilizando algumas táticas de Pokémon, digamos assim. E não é só isso, você ainda precisa persuadi-los aí pra aceitar baixos salários, digamos assim, e vários outros tipos também. Então é por isso que você tem aí sempre uns bonequinhos trabalhando pra você, é porque você precisa aí sempre acabar contratando mais, e é claro que abaixando os salários também. É um jogo bem diferente, cara, e depois que você aprende, eu falo pra você, você fica bem viciado, mano. Esse é um roguelike bem interessante, cara, não sei porque também não tá na Play Store, ele deveria estar, cara, vamos falar agora de Exist. Bom, esse jogo aqui, eu tinha a leve sensação de que ele era muito, mas muito bonito mesmo graficamente, mas olhando hoje, assim, até que não é tanto assim não, cara. O jogo tem uma gameplay fantástica, você é basicamente um samurai ali e é um estilo de jogo roguelike, sabe? Não tem história nesse jogo aqui e você só vai matando um monte de inimigo aí que aparece pela frente. Como você pode ver, a gameplay é meio que um hack and slash ali, meio que também um Souls-like, você precisa defender, atacar no momento certo, e até tem ali no mapa ali algumas missões, algumas coisas pra você ir, mas geralmente se dá ali em você matar um monte de inimigo num certo local, né? Esse aqui eu indico só pra você testar também, cara, você vai ficar aí umas 2, 3 horas matando inimigo e é bem interessante, mano. É claro que a gente vai terminar essa lista com o jogo mais lindo de todos, cara. Vamos falar agora de Raven Dusts 2. E bom, Raven Dusts, ele era originalmente ali pra Apple, se eu não me engano, né, para iPhone. Eu não sei exatamente o que aconteceu, que ele acabou saindo. E cara, ele tem muita inspiração em Resident Evil, e essa aqui é a parte interessante. Você tá ali com o seu personagem, como você tá vendo, e você meio que estourou ali os zumbis, né, no caso, e você tem que achar um jeito de acabar saindo dali, cara. A parte interessante é que assim, não é matando um monte de zumbi, e sim você meio que limitando exatamente como que você vai fazer isso. Então, cara, você tem poucas balas, você tem poucas armas, pouco jeito de matar o zumbi, geralmente você vai ter que até correr do zumbi. E essa aqui é toda a essência desse jogo aqui, que foi bem inspirado em Resident Evil. Mano, se você gosta de Resident Evil, dá uma olhada nesse jogo aqui, porque ele é muito bom, velho. Então, essa rapaziada, alguns jogos aí que só existem no TapTap, não sei exatamente porquê, não me pergunte, mano, mas os jogos estão aí. E aquele bagulho, se eu te ajudei, não esqueça de já que lá fortalecer, que eu tô indo nessa, hein? Valeu!